Olá, tudo bem? Que bom você estar aqui comigo de novo, compartilhando esperança. Eu tenho algumas perguntas para te fazer. Por que às vezes as orações demoram a ser respondidas? Por que em algumas circunstâncias da vida Deus parece insensível às nossas necessidades? Existe algo que precisamos aprender por trás das longas horas de espera e de aparente indiferença de Deus? O texto bíblico diz o seguinte: E passando Jesus outra vez num barco para outra banda, ajuntou-se a ele uma grande multidão e ele estava junto ao mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés. E rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está moribunda. Rogo-te que venhas e lhes imponha as mãos para que sare e viva. E foi com ele e seguiu uma grande multidão que o apertava. Estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga, a quem disseram: A tua filha está morta. Para que enfadas o mestre? E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: Não temas, crê somente. Essa história está em Marcos capítulo 5, nos versículos 21 em diante. E esse texto apresenta Jairo, o chefe da sinagoga, homem culto, poderoso e com muitos títulos universitários. Jairo era um profissional inteligente, famoso, admirado e rico. Aparentemente tinha tudo que um homem precisa para ser feliz. Qualquer um que olhasse Jairo andando na rua pensaria que ele era muito feliz. Roupas finas, carro do ano, uma casa no melhor bairro da cidade, um bom emprego, uma empresa próspera, uma boa família, respeito, consideração, nome. Jairo era o protótipo do homem de sucesso, mas Jairo não era feliz. Havia algo que o incomodava e machucava seu coração. Nossa sociedade nos ensinou a esconder nossos verdadeiros sentimentos. Podemos estar vivendo um drama terrível, mas não temos coragem de contá-lo a ninguém. Outro dia, um universitário procurou um pastor após o culto e disse o seguinte: Pastor, estou condenado à morte. Carrego em meu sangue o vírus da AIDS. Vou morrer e não tenho coragem de contar para ninguém. Não falei sequer para a minha família. Que drama, não? Então o pastor perguntou de volta para ele o seguinte: Por quê? Sua família vai apoiá-lo, vai ficar do seu lado. E esse jovem disse o seguinte: Não, pastor, eu tenho medo que todo mundo me rejeite. Eu tenho medo de ficar sozinho. Eu tenho medo de morrer abandonado, largado à sorte. Não tenho coragem de contar para ninguém. Meu amigo, minha amiga, esta sociedade cheia de preconceitos nos ensina a esconder nossos verdadeiros sentimentos. Aqui no Brasil, por exemplo, nós temos uma maneira interessante de nos cumprimentar. Sabe como é? Você sabe. Saímos para a rua, carregando nossos problemas, e quando alguém nos pergunta: E aí, Kleber, tudo bem? Respondemos quase sem pensar: Não, está tudo jóia, está tudo bom. Na verdade, nada está bom. Estamos desempregados, talvez nosso lar esteja caindo aos pedaços, talvez a nossa empresa esteja falindo, talvez nosso filho esteja mergulhado na promiscuidade, nas drogas, mas quando alguém nos pergunta: Está tudo bem? Levantamos a mão e respondemos: Está tudo bem. Querido amigo, se Jairo tivesse vivido no Brasil e se lhe perguntássemos: Jairo, tudo bem? Ele responderia certamente: Está tudo bom. Mas Jairo tinha um problema terrível, meu amigo. Por trás das roupas finas, por trás da aparência bonita, por trás do nome poderoso, por trás do dinheiro, por trás da sua mansão, Jairo trazia um grande problema. Era uma filha doente, enferma. Como ele tinha dinheiro, ele havia procurado os melhores médicos, os melhores especialistas, os melhores hospitais, quem sabe, até que um dia um médico disse: Jairo, por favor, não gaste mais seu dinheiro. A sua filha não tem mais cura. Ela está condenada à morte. Ela tem somente 2 meses de vida.
Se hoje um médico viesse a mim e dissesse: olha, seu parente está condenado à morte. Olha, eu ficaria muito triste, mas com certeza, com o tempo, eu ia me conformar. Porque afinal de contas, é meu parente. De repente já tem 80 anos de idade, já viveu tudo o que tinha direito de viver. Mas se essa noite um médico viesse e me dissesse: olha, amigo, seu garoto bonito de 11 anos só viverá mais 2 meses. Olha, meu amigo, eu sinceramente, eu não sei se eu aceitaria com a mesma resignação. Você perdeu um filho, quem sabe, que tinha apenas 15 anos de idade? Talvez você tenha perdido a esposa. Eu não sei se eu estou falando para alguém que perdeu o marido, para alguém que perdeu um ente querido à beira da morte. Eu não sei se eu estou falando aqui para alguém que tem um ente querido que está no hospital desenganado pela ciência médica. Então talvez você possa compreender como Jairo se sentia. Minha amiga, meu irmão que está me ouvindo, eu não posso entender o seu problema. Por mais que eu me esforce em fazê-lo, eu não consigo. Mas eu sei que Deus pode entendê-lo. O famoso chefe da sinagoga, Jairo, voltou triste para casa. Sua filha não tinha mais cura, mas naqueles dias Jesus andava por aquelas terras poeirentas. E Jairo ouviu dizer que leprosos, com a pele caindo aos pedaços, eram levados a Jesus e eram curados. Cegos eram levados a Jesus e eles enxergavam. Paralíticos que tinham vivido a vida toda rastejando no chão eram levados a Jesus e imediatamente começavam a andar. Prostitutas eram levadas a Jesus e ele as olhava com um amor tão grande que lhes restaurava a dignidade. Ladrões, marginais, eram levados a Jesus e ele acreditava neles e os transformava. Jairo, o homem da nossa história, em seu coração, começou a acalentar a esperança. Talvez Jesus consiga fazer alguma coisa pela minha filha. Só que Jairo tinha um problema. Sabe qual era? Ele era culto, ele era inteligente, ele era rico, poderoso, famoso. Aí você pode dizer: mas amigo, isso não é problema. Realmente não deveria ser, concordo. Mas infelizmente, tudo isso às vezes torna-se um problema grandioso. Eu explico. Jairo precisava que Jesus operasse um milagre na vida de sua filha, mas não podia correr atrás de Jesus. Sabe por quê? Os que seguiam Jesus eram prostitutas, eram marginais, eram ladrões, eram cegos, eram paralíticos, eram leprosos, eram bêbados, eram viciados, era gente perdida, gente que não prestava, gente rejeitada pela sociedade, gente pobre, gente miserável, gente inculta, gente que não podia ter nesta vida um pouco de esperança. Eram esses os que corriam atrás de Jesus. Como é que ele, o grande Jairo, o doutor em teologia, o grande empresário, o líder político, o líder religioso, o grande homem famoso, cujo nome aparecia nas manchetes dos jornais, rico, inteligente, podia se juntar com aquela plebe horrível, procurando ajuda? Ah, amigo, se esse também pode ser o meu problema, o problema de muita gente por aí. Tudo bem que pessoas simples procurem Jesus, mas um doutor em filosofia? Que a plebe siga Jesus, tudo bem, mas como um homem rico e poderoso pode acreditar que Jesus seria capaz de fazer um milagre em sua vida? Esta é a tragédia do poder e do dinheiro. Existem hoje homens vazios, e você sabe disso, que choram e sangram por dentro, mas não têm coragem de pedir ajuda, ficam noites inteiras se virando na cama de um lado para o outro sem dormir. Precisam de Jesus, precisam a qualquer custo de Jesus, como um pobre ser humano qualquer precisa, mas temem o que os outros vão dizer. Um dia você e eu teremos que tirar a máscara de homens durões, que nunca choram, que nunca se emocionam, que só seguem a razão. Você se considera um homem durão? Não sinto nada, pode estar pensando, mas lá no fundo está sentindo. Será que as lágrimas estão correndo dos seus olhos agora? Mas nossa sociedade nos ensinou a colocar uma máscara de dureza, de insensibilidade, que diz que homens não choram. Queremos mostrar que somos fortes para que ninguém nos machuque. Só que lá por dentro vivemos machucados. Precisamos de auxílio, de ajuda, de salvação, mas não temos coragem de pedir ajuda. Pobre Jairo, enquanto pôde, resistiu.
Enquanto as forças conseguiram, rejeitou. Mas no momento em que sua filhinha começou a entrar em colapso, ele não aguentou mais e deixou de lado o seu orgulho, o seu poder, a sua fama, a sua cultura. Sua filha estava morrendo, não podia mais ficar na insensibilidade, tinha que entregar-se, tinha que render-se, tinha que se humilhar aos pés do único capaz de resolver os problemas humanos. O texto bíblico que você acompanhou comigo na leitura dizia: e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhes imponhas as suas mãos para que sare e viva, segundo o texto de Marcos capítulo 5, versículo 23. Você pode pensar, que grande momento para Jairo. Finalmente reconheceu que precisava da ajuda de Jesus, é verdade. Ele reconheceu que precisava da ajuda de Jesus, mas ele ainda tinha um outro problema. Ele era chefe da sinagoga, gostava de mandar em todo mundo, pensava que os líderes tinham que mandar. Medite comigo na atitude de Jairo. Ele caiu aos pés de Jesus e não disse: Senhor, minha filhinha está morrendo, por favor, ajuda-me. Tu que és Deus, sabes o que é melhor para mim. Aqui estou rendido aos teus pés. Essa seria a atitude correta de um cristão. Mas Jairo caiu de joelhos diante de Jesus e tentou dizer a ele como é que Jesus deveria agir. Ele disse isso através de atos e não de palavras. Senhor, preciso da tua ajuda, mas como sou líder, sei como é que as coisas funcionam. Você agora vai se levantar, viu, Jesus, e você vai vir comigo. Entrará no quarto da minha filha, vai colocar a mão sobre a cabecinha dela e minha filha vai ser curada. Você viu? Um líder humano habituado a liderar todo mundo, queria liderar até Jesus Cristo. Nós também fazemos a mesma coisa hoje. Precisamos desesperadamente de Jesus, mas não temos humildade suficiente para aceitar o plano dele para a nossa vida. Na Bíblia está escrito que devemos fazer tudo o que Jesus quer. Mas veja o que fazemos. Vamos às Sagradas Escrituras e dizemos assim: aqui diz branco e realmente está escrito branco, mas não é branco, é azul. Aqui diz vermelho, mas é vermelho, foi no Velho Testamento, hoje não é mais vermelho, é verde. Você já pensou alguma vez por que, como uma só Bíblia, existem tantas igrejas? Quer saber por quê? Porque continuamos fazendo o que Jairo fez. Nos ajoelhamos para abrir a palavra de Deus, mas não queremos obedecê-la. Queremos dirigir a Deus, não queremos dizer: Senhor, leva-me por onde tu sabes para o melhor caminho para mim. Não fazemos isso. Nós agarramos a nossa Bíblia, lemos o que está escrito, imediatamente queremos corrigir. Sim, está escrito. Mas não é bem assim, é desta outra maneira. Está escrito, mas isso foi antigamente para Israel. Hoje não nos é dito desse jeito. É por isso que cada dia aparecem novas igrejas. Nós, seres humanos, queridos, não queremos obedecer o que está escrito. Mas se a Bíblia diz que é de dia, então é de dia. Se é de noite, então é de noite. Não é o que a igreja diz, não é o que o pastor diz, não é o que eu estou pregando para você. Às vezes posso falar, é o que a Bíblia está dizendo. Porque nós somos assim, pedimos ajuda a Deus, ajoelhamos diante dele, mas queremos que ele faça as coisas do nosso jeito e não como ele acha que é melhor. Jesus podia olhar para Jairo e dizer: olha, Jairo, cansei, vai embora daqui. Quem você acha que é? Só porque você se ajoelhou, pensa que pode mandar em mim? Mas Jesus não faz isso. Jesus tentou ajudar Jairo e vai tentar ajudar você também. Mas olha a maneira como ele faz as coisas. Foi com Jairo sem discutir. Imagino que Jairo estava com pressa. Quando saiu da casa da sua filhinha, tinha entrado em coma. Mas Jesus parecia não ter pressa. Enquanto andava, atendia às necessidades dos que encontravam em seu caminho. Jairo não podia entender e começava a ficar desesperado. Senhor, tu não entendes o meu problema. Todas essas pessoas podem esperar, mas a minha filha, a minha única filha, está morrendo. Você acha que Jesus não entendia o problema de Jairo?
Claro que entendia. Não há nada que você possa ter em sua vida que Jesus não compreenda. Não há nenhum problema que você possa estar vivendo que Jesus não conheça. Quando ele demora a responder sua oração, é porque ele está querendo ensinar alguma outra lição para você. Jairo tinha que aprender que o homem não pode dirigir a Deus. Tinha que aprender que o homem tem que colocar a sua vida nas mãos de Deus e ser dirigido por Ele. Foi por isso que Jesus demorou e, enquanto isso, a filha de Jairo morreu. Então chegaram os servos da casa de Jairo dizendo: Jairo, não molestes mais o mestre, a tua filha já morreu. Foi aí que Jairo se entregou. Aquele homem que estava querendo dirigir a Deus, que estava querendo dizer a Deus como é que as coisas tinham que ser, como tinham que funcionar. Aquele homem orgulhoso, que não estava disposto a seguir humildemente o que a palavra de Deus diz, quando lhe disseram que a filha morreu, aquele homem se entregou, se rendeu, se abandonou. E só então, quando ele parou de querer mandar, Jesus aproximou-se dele e disse: Jairo, vamos para casa. Eu imagino que Jairo, com lágrimas nos olhos, deve ter dito para Jesus: Senhor Jesus, agora não preciso mais de Ti. Quando eu te pedi, o Senhor não quis ouvir a minha oração, a minha voz. Agora eu não quero mais. Minha filha já morreu, não precisa. E Jesus hoje talvez diria: Filho, agora é que eu posso fazer alguma coisa por você. Enquanto você estava abrindo a minha palavra e querendo corrigi-la, eu não podia fazer nada por você. Mas agora que você abre a Bíblia e é suficientemente humilde para seguir o que está escrito, agora sim posso fazer algo por você. Veja, meu amigo, minha irmã, minhas amigas que nos ouvem e nos veem. Até aquele momento era Jairo que estava tomando as rédeas, Jesus pela mão e querendo levá-lo. A partir desse momento foi Jesus que tomou Jairo pela mão e levou Jairo por onde Jesus quis. Aqui é que há grande diferença. Aqui é cristianismo. Cristianismo não é tomar Jesus e levar Jesus por onde a gente quer. Cristianismo não é acomodar a Bíblia à nossa maneira de pensar. Cristianismo não é acomodar a nossa vida e a nossa maneira de pensar ao que está escrito na Bíblia, fazendo como se fosse um self-service. Esta é talvez a maior lição que o cristão tem que aprender. E se para isto tiver que demorar sua resposta aos nossos clamores, Ele vai fazer. Se para aprender essa grande lição tivermos que chorar, não é problema, Deus vai permitir que choremos. Se tivermos que falir nossos negócios, não é problema, Ele vai permitir que cheguemos lá no fundo do poço, a fim de que lá nos lembremos que o cristianismo não é dirigir a Deus, mas é ser dirigido por Ele. Jairo aprendeu esta lição com muita dor, mas que grande dia foi aquele. Ele saiu de casa procurando uma cura, Jesus demorou um pouco, mas tinha para ele uma ressurreição. O que Deus tem para nós hoje, querido amigo, sempre é maior do que aquilo que nós estamos pedindo. Os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos pensamentos. Está você esperando um favor de Deus e tem a impressão de que Deus está demorando? Sabe por quê? Talvez você ainda tenha que aprender uma grande lição na sua vida. E sabe por que mais? Porque Deus tem algo preparado para você, algo muito maior. Acredite em mim. Meu amigo, Jesus entrou na casa de Jairo, e onde Jesus entra, entra o poder, entra a vitória. Jesus é Deus Todo-Poderoso, e não há nada que Deus não possa fazer. Ao lado de Jesus não há lugar para o temor. A morte não tem poder diante dele, a enfermidade não pode prevalecer, os vícios, as drogas, a miséria desta vida não tem forças diante de Jesus. Jesus é o gigante da história. Quer você, querido, neste momento eu apelo para que você abra o seu coração a Deus neste momento. Faça-o com humildade, disposto a seguir o seu plano, apesar de ele não combinar muito com o que você gostaria que fosse. Eu pergunto a você, meu amigo, minha amiga que está me vendo agora pelo canal Adventistas Ponte Alta. Você está disposto ou disposta a obedecer Jesus? Está disposto ou disposta a abrir sua palavra e obedecê-la sem tentar colocar as suas opiniões humanas?
Sente-se só e precisa do companheirismo de Jesus? Tem medo do futuro e precisa que Jesus o ajude a enfrentar a vida sem temor? Está ao seu lar morrendo como estava a filha de Jairo? Então, por favor, esse momento é seu. É hora de você aproveitar esta oportunidade. Abra o seu coração a Deus. Deixe Jesus entrar e tudo ressuscitará, porque Ele é a ressurreição e a vida. Se você acredita nisto, por favor, curve a sua fronte. Eu quero orar com você. Querido Pai que estás nos céus, estou sentindo o toque maravilhoso do Teu Santo Espírito. Por favor, Senhor, responde o clamor silencioso do coração de todas as pessoas que estão ao meu redor assistindo esse vídeo. Quero sentir o amor, a misericórdia e o perdão que Jesus oferece. Por isso, Senhor, em Teu nome, nós pedimos e Senhor atenda a nossa oração. Amém. Querido amigo, você que deseja aprofundar o seu conhecimento da Bíblia, eu quero te fazer um convite inteiramente grátis. Você está vendo um telefone aqui embaixo? Mande um WhatsApp e solicite um estudo bíblico conosco. Eu tenho certeza que você vai amar estudar a Bíblia. Eu vou ter o maior prazer de atender você. Eu te aguardo até o nosso próximo encontro. Que Deus te abençoe e até lá.